Olá pessoal, Jailton Góes. Deixa eu falar um pouco sobre Deus. A palavra Deus, essa palavra, muitas pessoas chamam esse nome toda hora. Deus pra cá, Deus. Deus aqui, Deus isso, Deus aquilo outro. Mas muitas vezes não entendem o sentido dessa palavra. Veja, no hinduísmo tem os seus deuses, mais de um deus, mas quando vai se invocar um Deus, é Deus no singular. Deus no plural, porque eles creem em mais de um. Contudo, quando eles vão invocar um Deus, é Deus no singular. Deus. Nós do cristianismo, nós entendemos, nós não. Alguns segmentos do cristianismo entendem 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é esse a base dessa conversa. Cada um crê da forma que quiser. Alguns outros no próprio cristianismo acredita que Deus é um, né? Mas aí nós vamos lá para o judaísmo, tem Deus, nós vamos para a Grécia, tem vários deuses, quando invocado em particular, sempre Deus, né? Nós vamos para o Islã, tem Deus. E muitas pessoas não entendem a palavra Deus, né? O que é Deus? Deus nada mais é do que a forma a se dirigir a uma deidade, né? O que nós vemos aí nessa questão de Deus? Nós temos a deidade, nós temos as entidades espirituais que estão abaixo, nós temos, enfim, uma gama de seres espirituais, de divindades espirituais que estão envolvidas nesse conceito para muitas religiões que invoca Deus. Bom, a palavra de Deus diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Legal, ótimo. Porém, nos foi negado o nome de Deus. Não sabemos o nome de Deus. Não nos foi dado. Aí você pode dizer, mas o que é que você está falando? Bom, a terminologia Yud-He-Vav-He, que foi traduzida e veio para Yahvé e Jeová, que nós acabamos por entender que o nome é esse, falta letras nela, falta palavras, porque foi dada ao povo primitivo, segundo a Cabala e, enfim, outros livros sagrados, para que guardassem o nome de Deus, para que os homens não blasfemassem do seu nome. Então, na grande realidade, nós não sabemos o nome de Deus. Nos aproximamos, quando eu falo de Deus, eu falo da divindade, o Eu Sou, que se manifesta lá no começo da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos em Deus, nessa terminologia, nesse pensamento de nos aproximarmos do uno, do todo, do Senhor do universo, daquele que criou os céus e a terra, nós não conseguimos, não sabemos e não temos a informação da pronúncia do seu nome. Por quê? Porque foi um nome protegido para que os homens não blasfemassem o nome santo do Senhor. Então, o que acontece? Há uma diversidade de deuses no nosso meio, ou divindades, né? Divindades que têm como prerrogativa máxima ser Deus de algum grupo. O que nós vemos lá no Velho Testamento são vários deuses, né? Lá tinha Baal, os adoradores de Baal, Baal era Deus. Tinha os adoradores de Yahvé, para os adoradores de Yahvé, Yahvé é Deus. Tinha os deuses da Babilônia e tantos outros, né, que são daquele período, e para todos os seus adoradores, eles são seus deuses. Agora a pergunta é, qual Deus é o certo? Esse, aquele outro, ou aquele outro? Nós não sabemos. Não, mas o Deus certo é o Deus da Bíblia Sagrada que nós adoramos. Olha, legal esse pensamento. Mas se você for perguntar para o hindu, ele vai dizer que o Deus certo é o Deus dele. Se você for perguntar para qualquer outro segmento de outros deuses, de outras religiões, ele vai dizer, não, o meu Deus é o Deus certo, né?
E como nós vamos conhecer o Deus certo? Como conhecê-lo? Como saber quem é o Deus certo? Né? Se estamos adorando o Deus certo. Então temos essa gama de deuses aí. E cada um puxando farinha para o seu lado. Né? Puxando a divindade, a santidade e o poder de todas as coisas para o seu lado. Mas existe uma fórmula e uma forma. E isso é bom para nós. Né? O que vemos então? Então, já que nós entendemos que é dessa forma, nós vemos essas características acontecer dentro da nossa religião cristã. Você vai numa igreja evangélica e o sujeito diz: não, aquela igreja lá é errada, a minha é a certa. Ah, você vai para outra igreja: não, aquele batismo não vale, o que vale é o batismo da minha igreja. Não, aquele pastor não é tudo isso, o pastor da minha igreja é que é. E começamos a ver a repetição do mesmo padrão, daquela coisa de o eu, ego, ser o melhor. Contudo, o Senhor, o verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é Senhor no universo, aquele que domina sobre o universo, aquele que é o uno, aquele que é o conhecedor, é o onisciente, o onipotente e o onipresente, não está descrito nas páginas do livro Bíblia. Porém, é comentado, é feito 2 sérios comentários sobre ele. Um, quando ele fala com Moisés dizendo: ah, mas em nome de quem eu vou? E ele diz: eu sou o que sou. Deus se manifesta e diz: eu sou o que sou. Ou seja, eu não estou pautado por um nome, não estou pautado por uma sigla e nem tampouco por um pensamento. E depois nós vemos Jesus Cristo, nosso Senhor, fazendo menção ao Pai que mora nos céus. Então, ou seja, há muitos deuses, há muitas religiões, mas o único que pode te salvar é o Deus que habita em você mesmo. É esse que consegue te ligar com o plano espiritual em nome do Cristo ressuscitado. Lembre-se disso, quando você falar Deus, você não está se referindo a nada, a ninguém, a nenhuma pessoa. Ou seja, Deus está acima, o Deus que nós cremos, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, o eterno, ele tem a mão dentro de você, ou seja, uma parte em você e outra nele mesmo. Por isso, ele conhece tudo que você necessita, mesmo antes que você lhe o peça, porque ele habita em você. Jailton Góes, vem comigo.